Olá, meus queridos do 8º ano. Como vocês passaram aí nessa primeira semana? Conta pra mim aí nos comentários. Como foi voltar às aulas? Como foi fazer as atividades da semana 1 do PET de vocês? Hoje nós vamos para a semana 2 do PET volume 1 de História. Então vamos lá? O tema de vocês essa semana é o mundo moderno e a conexão entre sociedades africanas, americanas e europeias. Basicamente, nós vamos falar sobre as grandes navegações. Está aqui, ó. E como essas grandes navegações permitiu, então, pela primeira vez aí o contato entre os povos de todos os continentes do planeta e como isso mudou aí as relações culturais, como isso interferiu aí nas economias, nas religiões, entre outros aspectos. Vamos recapitular um pouquinho aqui. Aí o comecinho do texto fala que assim, o alto mar para os navegadores do século XV é o que hoje é o espaço para os atuais astronautas. Então, se você analisar bem, se alguém te oferecer para você ir num foguete lá para o espaço, você quer ir? Você tem coragem de ir? Fala para mim aqui nos comentários se você tem coragem de entrar num foguete e ir para o espaço. Tem uma campanha, até que eu postei esses dias no meu Instagram, tem um cara asiático procurando, acho que 10 pessoas, se eu não me engano, não estou lembrada agora no momento, para viajar com ele para o espaço. Ele vai selecionar no mundo inteiro essas pessoas para ir com ele. Imagina uma coisa dessa. Você tem coragem de ir? Imagina se você for selecionado. Você vai? Para os navegadores daquela época, era uma aventura incrível, porque eles imaginavam várias coisas que podiam encontrar pela frente. Eles tinham muito medo e muita imaginação. Da mesma forma que eu teria se eu tivesse que ir para o espaço, né? Porque a gente sabe mais ou menos, nós temos algumas informações de lá, mas não temos todas. E muitas pessoas ainda acreditam que existe ETs, que existe vida fora da Terra. Eles procuram uma forma de criar uma civilização fora da Terra. Enfim, existem várias teorias, várias crenças e várias coisas que envolvem aí essa ida para o espaço, porque é uma coisa que nós conhecemos muito pouco, assim como o mais profundo do oceano, né? Porque não consegue também, dependendo da profundidade, a pessoa perde o oxigênio e fica difícil, não tem como respirar, a pressão é muito forte, mas mesmo assim muitos têm a curiosidade de ir bem mais profundo ali nas águas do oceano. Você consegue imaginar como foi marcante para os europeus do século XV e XVI navegar pelos oceanos? Tempestades, mar agitado, fome, sede, monstros, abismos, um misto de perigos reais e imaginários a serem enfrentados. O processo de expansão europeia em direção às outras regiões conhecidas, imaginadas ou desconhecidas na época, sem dúvida, de todos os grandes feitos da sociedade europeia, no final da Baixa Idade Média e início da Idade Moderna, foi o mais abrangente e que trouxe mais modificações. E aqui eu coloquei para vocês algumas imagens, né, de como é que eles imaginavam as coisas. Alguns imaginavam que a Terra, ela não era redonda, né? Então, quando ia chegar numa borda e os barcos iam cair, como se fossem aí uma cachoeira. Imaginavam monstros terríveis atacando os navios. Eles imaginavam sereias que belíssimas atraíam os marinheiros lá para perto delas, depois viravam monstros terríveis e engoliam esses marinheiros. Enfim, foi através dessas grandes navegações, né, e sob o patrocínio da Europa que houve um intercâmbio cultural entre os diversos continentes, transformando as relações econômicas, políticas, sociais e culturais entre os povos inseridos nesses espaços. A expansão marítima europeia e seus desdobramentos. Aí aqui trouxe um esqueminha para vocês da expansão marítima, né, os antecedentes, o imaginário, o pioneirismo português, né, que todos sabem que os primeiros a se lançarem ao mar foram os portugueses,
e depois as consequências dessa expansão marítima. Depois vocês pausam o vídeo e dão uma lidinha aí, que para a gente não se atrasar muito, vamos para frente. Para saber mais, nós temos aí a sugestão do livro As Viagens de Marco Polo, que é muito bacana, o filme 1492, A Conquista do Paraíso, e sugestões de videoaula, documentário e sites para vocês se aprofundarem no conhecimento. Eu sugiro, que você separe um tempinho e dê uma olhadinha nesses daí. Então vamos para as atividades. Número 1. O que leva uma pessoa a enfrentar desafios que podem resultar em sua morte, como os navegadores do século XVI e XV enfrentaram? Essa atitude destemida dos navegadores permanece nos dias atuais, ainda que de uma maneira diferente. Ou o homem não tem mais necessidade? Justifique a sua resposta. Olha, eu coloquei a seguinte: na época das grandes navegações, era a busca por metais preciosos e novas rotas de comércio, que levavam eles a enfrentarem aí mundos desconhecidos por eles. E sim, atualmente ainda há essas aventuras na cabeça aí do ser humano, dos homens atuais, Pois atualmente o objetivo é conquistar o espaço e conhecer as profundezas do oceano. Número 2. Leia a introdução da Lei número 10.639, de 9 de janeiro de 2003. Altera a Lei 9.394, de 20 de novembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira e dá outras providências. Explique a importância de se inserir a história da África como tema obrigatório nas escolas. É importante para aprofundarmos na nossa própria história, pois o Brasil foi formado também por milhares de africanos que foram trazidos para cá. 3. Nós viemos buscar cristãos e especiarias. Essa famosa frase proferida no contexto do expansionismo português, na chegada dos europeus a Calicut, representa duas motivações das grandes navegações. Identifique e explique essas motivações. Lembrando que Calicut ficava lá na região da Índia, onde eles iam buscar essas especiarias que eram muito importantes naquela época, inclusive para a conservação de alimentos, entre outros, que eram pimentas, condimentos, entre outros, eram muito importantes na alimentação daquela época, principalmente para manter o alimento conservado, porque não existia geladeira, minha gente? Então, essa frase, buscar cristãos e especiarias, quer dizer o quê? Buscar cristãos era levar o cristianismo, era pregar a fé católica. E sobre especiarias, eles se referiam ao lucro, que era comprar e vender especiarias. Eles compravam lá nas regiões de Calicut, voltavam e vendiam na Europa por um preço muito acima do valor. Então é isso, se foi útil, curte, compartilha com seu coleguinha e te espero no próximo vídeo na próxima semana.